Acontece. Então, vamos lá, vamos voltar. Você falou que vocês ouviram até preguiça. Então, só enxugando aqui rapidamente, como eu falei, meu mestrado foi com bicho preguiça, meu doutorado foi com gambá, doenças de gambá, na UERJ, e eu já trabalhei também com patologia clínica, com clínica de animais silvestres, e desde 2014 eu trabalho no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que é uma instituição vinculada ao Instituto Estadual do Ambiente. É um órgão público, né, vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente. E, enfim, hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre pesquisa e conservação de primatas, ações que a gente realiza no Centro de Primatologia, focadas em conservação e focadas em pesquisa com primatas brasileiros. Tá? Então, vamos lá. Para falar, né, sobre conservação de primatas e também de pesquisa, eu resolvi começar contando uma história para vocês, uma historinha. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente, além de falar o que a gente faz hoje, a gente lembrar quem construiu os degraus para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, assim, a história do Centro de Primatologia, vinculada à pesquisa, ela começa em 1970, no final da década de 60, na verdade, e no começo da década de 70, na figura desse sujeito que vocês estão vendo aqui, que se chama Adelmar Coimbra Filho, que foi o fundador do Centro de Primatologia. Além de fundar o Centro de Primatologia, o doutor Adelmar Coimbra Filho, ele foi um dos primeiros biólogos brasileiros a atuar com conservação em várias frentes, e é considerado o pai da primatologia brasileira. Essa figura, né, esse pioneiro, ele, em 1970, publicou alguns artigos notificando a redescoberta do mico-leão preto e do mico-leão da cara dourada, duas espécies de primatas brasileiros que eram consideradas já extintas na natureza. Então, ele foi a campo, no estado de São Paulo, no estado da Bahia, e encontrou esses animais na natureza e publicou isso para a comunidade científica. Uma época em que ninguém falava sobre conservação, né? Então, esse pensamento conservacionista do Dr. Coimbra tem um aspecto de pioneirismo assim, muito grande. A partir desses trabalhos dele, em 1970, 1971, foi ocorrendo um interesse crescente na ecologia e na conservação dos micos-leões, porque nesse momento não existia no Brasil nenhum zoológico com mico-leão. Os micos-leões eles estavam todos fora do Brasil, inclusive retirados através de tráfico, né, de animais, assim, colecionadores. Então, não existia ainda nenhum controle sobre essa transferência de espécies, e foi havendo uma mobilização de vários zoológicos de fora do Brasil com um interesse muito grande nos micos-leões. Em 1972, foi organizada uma conferência que se chamou Saving the Lion Marmoset, ou Salvando, né, os Micos-Leões. Isso ela ocorreu no estado de Washington, nos Estados Unidos, foi promovida pelo Smithsonian e pelo Zoo de Washington National Zoo. E nessa foto vocês veem o Dr. Coimbra aqui bem no meio. Ele foi convidado a participar dessa conferência junto com o Dr. Alceu Magnanini, que era presidente do IBDF na época, que era o órgão ambiental brasileiro. Nessa conferência participaram várias pessoas muito importantes de zoológicos, de entidades de conservação que hoje em dia são muito conhecidas, estavam presentes nesse embrião da conservação. A partir dessa conferência, essa conferência é considerada um marco histórico e estratégico da conservação dos primatas, especialmente do mico-leão dourado, porque a partir dessa conferência que começaram algumas ações que hoje em dia foram a base de todo esse projeto de conservação e que hoje em dia são replicadas por vários outros projetos. Então, nessa conferência, se decidiu organizar
a população de cativeiro de micos-leões fora do Brasil, criar uma população de cativeiro dessas espécies no Brasil, criar áreas protegidas para preservar essas espécies no seu ambiente natural, e a partir dessa iniciativa foram criadas a Reserva Biológica de Poço das Antas, em 1974, e a Reserva Biológica de Una, na Bahia, em 1980. A Rebio Poço das Antas para preservar o mico-leão dourado, no estado do Rio, e a Rebio de Una para preservar o mico-leão da cara dourada, que também é uma espécie ameaçada no sul da Bahia. E, além disso, essas tarefas elas ficaram um pouco a cargo, cada uma a cargo de um grupo, assim, de uma instituição, e o Dr. Coimbra virou meio que um ponto focal para a execução dessas questões no Brasil. Então, ele esteve diretamente envolvido no estabelecimento da população de cativeiro no Brasil e na criação dessas reservas protegidas. Além disso, outros agentes que não participavam diretamente ficaram com a responsabilidade de levantar fundos para financiar esse projeto, e essa foi realmente a base do estabelecimento desse grande programa de conservação do mico-leão dourado. A partir daí, em 1974, foi criado o chamado Banco Biológico de Micos-Leões, que se localizava dentro da área do Parque Nacional da Tijuca, ali no Jardim Botânico. Era basicamente um pequeno cativeiro, onde se recebiam alguns, foram sendo pescados alguns micos-leões que estavam aparecendo em alguns lugares, para tentar estabelecer essa população de cativeiro. Mas era um local com limitações de espaço, e por conta desse trabalho contínuo do Dr. Coimbra, ele conseguiu a cessão de uma área maior, que se localiza no município de Guapimirim, muito próximo de uma área de mata muito representativa, muito boa, e ao longo desses anos, de 74 até 79, foi desenrolando a construção e o estabelecimento do Centro de Primatologia. Tá? A partir da criação do Centro de Primatologia, aliás, o Centro de Primatologia ele foi criado com esse intuito de ser um local de cativeiro especializado, né, construído especialmente para receber micos-leões e permitir o desenvolvimento dos animais, a reprodução, a readaptação deles para a vida livre, porque a ideia inicial era trazer animais de cativeiro, além de estabelecer a população de cativeiro no Brasil, mas trazer animais do cativeiro para serem reintroduzidos na natureza. Quando esse projeto começou, a população natural era estimada em 200 animais, e ao longo desses anos todos, ela vem subindo, né, vem aumentando de tamanho. O penúltimo censo beirava 2.500 animais. Então, hoje em dia, a gente já tem uma população de micos-leões muito recuperada. Mas, nessa época, então, foi feito todo esse movimento. Essa foto mostra os primeiros animais que vieram de volta ao Brasil, foram repatriados a partir de zoológicos dos Estados Unidos, foram repatriados para compor um plantel no Centro de Primatologia e serem readaptados para a vida livre. Além de toda essa ação de cativeiro e de toda essa ação também no estabelecimento de áreas protegidas, o Dr. Coimbra também sempre esteve envolvido em intercâmbios com outros primatólogos, no estabelecimento de reuniões, workshops, seminários para discutir a conservação desses primatas. Então, ele foi um ponto focal brasileiro em diversas ações. Ele esteve presente, por exemplo, quando se estabeleceu o que a gente chama de CITES, né, que é a Convenção Internacional para o Transporte e Comércio das Espécies Ameaçadas. Ele era o representante brasileiro nesse momento. Então, é uma pessoa que tem uma importância vital dentro da primatologia,
e que foi realmente uma pedra fundamental de várias ações de conservação. Então, nessa foto aqui, vocês veem ele com o Dr. Mittermeier, que hoje em dia, né, acho que é o primatólogo de maior renome, foi, durante muitos anos, o responsável pela lista de espécies ameaçadas de extinção, a lista vermelha da IUCN. E aqui também um grande grupo, em 1986, destacando aqui a figura do Dr. Piscinati, que já nessa época trabalhava como veterinário. O Dr. Coimbra era biólogo, né, e o Dr. Piscinati foi o primeiro veterinário, praticamente, do Centro de Primatologia. O Dr. Coimbra faleceu em 2016, com 92 anos, então coloquei essas fotos mais como uma homenagem mesmo, que acho que a gente tem que sempre prestar homenagem a quem veio antes da gente, né? Foi uma figura de muita importância dentro da conservação de fauna e de primatas no Brasil. Inclusive homenageado com o nome de uma espécie, não só de uma espécie, mas uma espécie de primata, mas ele tem outras espécies que foram dado o nome em sua homenagem. Então, o Calicebus coimbrae, que é o guigó do Nordeste, recebeu seu nome. Além do Dr. Adelmar Coimbra Filho, eu queria só rapidamente ressaltar a importância do trabalho do Dr. Piscinati, aqui nas fotos com ele, e da Sônia França, que foi funcionária administrativa do Centro de Primatologia durante 40 anos, também acompanhou, assessorou o Dr. Coimbra e o Dr. Piscinati durante 40 anos, se aposentou esse ano. O Dr. Piscinati, então, como eu falei, desde o começo da década de 80, trabalha no Centro de Primatologia, trabalhou diretamente com o Dr. Coimbra e com diversas espécies de primatas, está na ativa até hoje, agora com a pandemia está um pouco mais recluso, por conta de ser grupo de risco, mas está na ativa remotamente, e também foi homenageado com uma espécie de primata nomeada em seu nome, Pithecia piscinati, em 2014. Aí, saindo um pouco desse histórico, né, para a gente falar um pouco da importância, da importância de se conservar os primatas, né? O que vem desse trabalho que o Dr. Coimbra apontou lá no começo da década de 70 como importante, e por que isso teve tanta repercussão no mundo? Hoje em dia, a gente tem descritas no Brasil cerca de 139 espécies de primatas, divididas em 19 gêneros. Isso muda um pouco de acordo com o autor que você utilizar, ou conforme o tempo passa, porque taxonomia é uma ciência que a cada mês estão descrevendo novas espécies. Mas essa diversidade de espécies de primatas é a maior diversidade do mundo. Então, a gente tem no nosso país a maior biodiversidade de fauna primatológica no mundo inteiro. O segundo lugar é a Ásia, né, ali a região asiática. Mas o Brasil é destaque, e o mundo inteiro da primatologia tem olhos voltados para o Brasil. E acho que é muito importante a gente conhecer essas espécies antes de falar em conservação, porque a gente não vai conservar alguma coisa que a gente desconhece. A maioria das espécies do Brasil ela está localizada na região amazônica, mas a gente tem espécies na Mata Atlântica que tem um grau de ameaça muito grande. Então, elas acabam se equivalendo em importância, né? E aí eu queria falar rapidamente para vocês sobre as espécies brasileiras. Primatas estão classificados dentro da ordem Primates, né? Essa outra parvo-order Platyrrhini, que são os primatas do Novo Mundo. Os primatas do Velho Mundo são os Catarrhini, que são animais que têm as narinas voltadas para baixo, e os Platyrrhini, que são os nossos, têm os orifícios nasais voltados para os lados. Isso é uma grande divisão, né, que se faz taxonômica, porque são dois grandes grupos evolutivos que se separaram há muito tempo atrás. Então, todos os primatas do Novo Mundo
compartilham características e são um pouco distantes dos primatas do Velho Mundo, que são os grandes antropóides, o ser humano e outros primatas mais terrestres. Aqui no Novo Mundo, né, que são as Américas, a gente tem dentro dessa subordem Platyrrhini 5 famílias. Isso aqui também, dependendo do autor, você pode ter uma família a mais, mas a classificação que eu estou usando são 5 famílias: Calitrichide, Cebide, Aotide, Pitecide e Atelide. Então, vamos ver quem são essas pessoinhas. Dentro da família Calitrichide, a gente tem cerca de 51 espécies. Os calitriquídeos são os primatas de pequeno porte. Eles sofreram, ao longo da evolução, um processo que a gente chama de miniaturização, né? Uma mutação genética que fez com que eles diminuíssem de tamanho e criassem uma forma corporal que é perfeita para o ambiente arborícola das florestas tropicais, né, das Américas. Então, são animais extremamente adaptados, que se movimentam com muita agilidade, saltam, têm garras no lugar das unhas e conseguem se agarrar bem nos galhos. Enfim, eles têm várias adaptações que eu não vou nem entrar em todas, mas o mais interessante é que eles têm um tamanho diminuto. O primeiro gênero dessa família é o gênero Cebuela, que são os menores símios verdadeiros, que é o chamado sagui pigmeu ou mico-leãozinho, desculpa, com 2 espécies. A gente tem o gênero Calibela, com uma espécie só. Eu esqueci de comentar, o Cebuela é amazônico. Calibela, mico, que também é um gênero inteiramente amazônico, com 14 espécies diferentes. Esses animais têm aproximadamente o tamanho de um sagui, e eles têm essa diferenciação por esses tufos. Durante muitos anos, eles foram classificados na família, no gênero Calitrix, como os saguis comuns, e mais recentemente foram separados em um gênero específico, o gênero mico. Essa espécie que eu estou mostrando para vocês é o mico crisoleucos. São animais amazônicos também. A gente tem o gênero Calitrix, que acho que todo mundo conhece, porque são os saguis da Mata Atlântica, e essa figura, né, esse sagui de tufos brancos, ou sagui de tufos pretos, é o mico estrela, é o animal mais comum, é o primata mais comum da gente encontrar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Com certeza na Santa Úrsula tem esse animal aparecendo. A gente tem 6 espécies de Calitrix, todas restritas à Mata Atlântica, desde o Nordeste até a região Sudeste, não chega muito ao Sul, mas até a região Sudeste a gente tem essa espécie. E além das áreas de ocorrência naturais, a gente tem invasão em outros biomas, né, desses animais. O gênero Calimico, com somente uma espécie, alguns autores colocam o Calimico como uma família, mas nessa classificação que eu estou usando, o Calimico entra como gênero de Calitrichide. Esse é um animal único, um animal que vive na região oeste da Amazônia, e ele é considerado um intermediário evolutivo entre a família Calitrichide e os cebídeos, que são os primatas de maior porte, como o macaco-prego. Ele tem algumas características que está no meio do caminho, assim. Então, é um animal super interessante e diferente. O gênero Saguinos, com 23 espécies, de longe é o gênero mais diverso dentro da família Calitrichide, também com restrição de ocorrência na região amazônica. E o gênero Leontoptecos, que são os micos-leões, com 4 espécies, também de ocorrência restrita à Mata Atlântica, porém com regiões de ocorrência muito bem delimitadas e pequenas, por excelência, assim, são pequenas regiões, muitas vezes restritas a um estado só, onde ocorrem esses animais. Dentro da família Cebide, a gente tem 22 espécies, divididas em alguns gêneros. O primeiro deles é o gênero Saimiri, que são os micos de cheiro.
com 7 espécies, são animais também da região amazônica, porém que foram introduzidos aqui, em alguns outros lugares do Brasil, como inclusive o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tem um pequeno grupo de vida livre, de micos de cheiro. Na região Nordeste também teve uma introdução artificial, né, assim, pelo homem, e são animais muito usados em pesquisas biomédicas. O gênero Sapajos, com 9 espécies, é o popular macaco-prego, acho que todo mundo já viu um também, já conhece por aqui. São o gênero Cebus, com 6 espécies, originalmente esses 2 gêneros eram um só, e foram divididos, então o gênero Cebus, hoje em dia, compreende somente primatas da região amazônica, e Sapajos, primatas de outros biomas também, principalmente Mata Atlântica. Família Aotide, com 6 espécies, todas no mesmo gênero, gênero Aotus. Esses são os macacos da noite, são primatas de hábito verdadeiramente, o único primata brasileiro com hábito verdadeiramente noturno, então eles têm essas pupilas, os olhos bem aumentados de tamanho, tem um aspecto lemuriforme, né? Eles lembram muito aqueles lêmures, por causa do hábito de vida deles noturno. Dentro da família Pitecidae, nós temos 41 espécies. O gênero Calicebus, com 23 espécies, é o gênero mais diverso de Pitecidae. São animais popularmente chamados de sauá, zog-zog, dependendo da região. São animais que são uma das radiações mais antigas dentro dos primatas neotropicais, e eles se dispersaram por todos os biomas. Então, a gente tem exemplares desse gênero na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, em todas as regiões brasileiras. O gênero Pithecia, com 6 espécies, restrito à região amazônica. Algumas dessas espécies, alguns desses gêneros são pouco conhecidos da ciência, o gênero Pithecia é um deles. Muitas pessoas nunca viram esse animal nem por foto, ou nem em zoológico. Esse é chamado popularmente de macaco preguiça, ou parauacu, que é o nome indígena dele. O gênero Cacajal, também uma espécie amazônica, interessante, né? Esse animal tem essa pele com a pigmentação, com essa região vermelha, muito parecida com aqueles primatas do Velho Mundo, né, que tem na região genital, às vezes indicando o cio, o período estral. Esse é o acari branco de Mamirauá, né, da região amazônica, com 7 espécies no gênero. Gênero Quiropotes, que são os cuxiús, com 5 espécies. Também são primatas com algumas espécies muito ameaçadas de extinção, que ocorrem na Amazônia, são muito caçados na região amazônica e vendidos como... Eles usam o rabo dele vendido como espanador de pó. E são caçados para alimento também, né? Dentro da família Atelidae, agora a última família, que são os primatas de maior porte, a gente tem 19 espécies. O primeiro gênero, Aluata, que são os bugios, com 10 espécies diferentes, também é um gênero muito difundido por todas as regiões brasileiras. O gênero Ateles, com 4 espécies, são os macaco-aranha, restritos à região amazônica, e são primatas de porte bem avantajado. Lagotrix, que são os macacos barrigudos, como até bem visível nessa foto, com 3 espécies. E aqui eu vou destacar uma coisa que é interessante: todos os animais da família Atelidae possuem a cauda prênsile. Então, eles têm a capacidade de enrolar a cauda nos galhos das árvores e se pendurar com o peso do corpo totalmente por essa cauda. Eles usam a cauda como um 5º membro de locomoção. Inclusive, eles realizam uma movimentação que a gente chama de braquiação, que ele utiliza os braços e a cauda, quando ele se desloca rapidamente pela copa das árvores. Isso é uma adaptação única entre os primatas. Somente esse grupo, a família Atelidae, possui essa adaptação.
Alguns outras espécies, como, por exemplo, macaco-prego, eles têm uma cauda semiprênsil, em que eles conseguem manipular alguns alimentos, por exemplo, usar como um quinto apoio, mas sem a capacidade de se pendurar completamente pela cauda. E aí o quarto gênero desse grupo é o gênero Bracteles, que são os muriquis. Esse é um gênero restrito à Mata Atlântica, com espécies muito ameaçadas de extinção, que é esse rapaz aqui da foto, e se vocês repararem, ele tem essa pelagem meio cor de caramelo, e na ponta da cauda é visível a palma, a cauda dele é nua, na parte ventral ela tem uma palma que utiliza realmente para agarrar os galhos das árvores. São animais de muita força. O muriqui é o maior primata brasileiro, o maior primata das Américas, na verdade, e como eu falei, são as espécies mais ameaçadas. Então, essas são as espécies de primatas, ou os grandes grupos de primatas do Brasil, e essa grande diversidade está sob muita ameaça. A gente tem 39% dessas espécies em risco de extinção, isso é quase metade, né? 7 em categoria de criticamente ameaçado, 15, que é uma categoria de ameaça muito grave, 15 consideradas ameaçadas de extinção, 18 vulneráveis e 4 quase ameaçados. 48% dessas espécies têm populações em declínio, ou seja, mesmo que ainda não estejam categorizadas como espécies sob ameaça de extinção, a tendência populacional deles é o declínio, por conta de impactos antrópicos. Então, principalmente os animais da região, a gente pensa, esses animais precisam de floresta para viver. A Mata Atlântica está completamente, já foi quase completamente destruída, e os remanescentes de Mata Atlântica são permanentemente sob pressão antrópica. E na Amazônia também, isso fomentado principalmente pelas políticas desenvolvimentistas, por grandes empreendimentos, por usinas hidrelétricas, abertura de rodovias, garimpo, mineração. Todas essas atividades são deletérias para esses animais, porque eles precisam de uma floresta em pé para eles poderem viver, precisam de recursos alimentares, de territórios. Então, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, algumas espécies, 3 espécies, na verdade, do Brasil, que estão dentro de uma lista que acabou de ser publicada, inclusive, dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. A gente tem 3 espécies brasileiras: o Calitrix aurita, que é o sagui da serra escuro, o Saguinus bicolor, que é o sauim de coleira, e a Alouatta guariba, que é o bugio ruivo da região acima do rio Jequitinhonha. Jequitinhonha não, desculpa, do Rio Doce. É uma espécie de bugio que ocorre numa região muito restrita. Essas espécies têm particularidades, assim, o Alouatta guariba, ele realmente ocorre numa região muito restrita. O Calitrix aurita é um animal que está sob ameaça de extinção, principalmente por conta da hibridação com os saguis invasores, esse mico-estrela invasor. E o Saguinus bicolor, que é esse do meio, a ameaça principal para ele é, de fato, a perda de habitat, porque ele ocorre na cidade de Manaus e região metropolitana, e conforme a cidade cresce, esse animal está sendo estrangulado e não tem mais área para viver, na verdade. Então, assim, todas essas espécies que estão sob ameaça de extinção, e principalmente essas que estão dentro dessas publicações, dessas listas de primatas mais ameaçados do mundo, elas têm ações de conservação sendo desenhadas para elas, sendo realizadas para elas. Tá? E o Centro de Primatologia está inserido em várias dessas ações. Eu vou mostrar para vocês. Aí só, então, voltando um pouquinho para aquele histórico para o Dr. Coimbra, só para falar sobre o Centro de Primatologia mais diretamente, ele foi fundado, então, em 9 de novembro de 1979, foi
a primeira instituição brasileira criada com foco em conservação de primatas. Ele foi criado com esse objetivo e tem esse objetivo até hoje. Então, são 40 anos, fez 40 anos ano passado, são 40 anos de história focada em conservação de primatas. E as atividades principais realizadas pelo centro são a reprodução de espécies ameaçadas em cativeiro, a pesquisa e conservação. O Centro de Primatologia ele é registrado como um criadouro de animais silvestres para fins de pesquisa, registrado no IBAMA, temos uma autorização de manejo para funcionar. E nessa foto, eu queria exemplificar, porque a gente está distribuído numa área de aproximadamente 8 hectares, dentro do Parque Estadual dos Três Picos. Então, essa área de mata que vocês veem ao redor é uma mata contínua do parque. O parque tem quase 70 mil hectares de mata, então a gente está numa borda dessa mata, com viveiros, com prédios, né, os prédios administrativos, de cozinha e manejo, e viveiros dos animais, que são distribuídos ao ar livre, num espaço que é gramado, mas que é colado à mata, é contínuo à mata. Então, a gente tem viveiros aqui, tem alguns aqui que não aparecem debaixo das árvores, aqui essas linhas são todas de viveiros de animais, aqui também, e temos ainda outros viveiros que não aparecem nessa imagem. Então, assim, essa situação que a gente tem, né, de construção do Centro de Primatologia é meio que única no mundo, eu diria, porque é muito benéfica para os animais, pelo fato de que a gente está praticamente dentro da mata, então eles sentem cheiros da mata, o vento, a chuva, o sol, pássaros, cobras, insetos, tem esse intercâmbio com agentes naturais externos, né, da mata. A gente é fechado à visitação, então não tem o estresse causado pela visitação pública que ocorre num zoológico. E então é uma vida mais tranquila, né, para os primatas. E isso contribui para que a gente consiga ter reprodução de algumas espécies que são muito sensíveis, às vezes conseguir recuperar alguns animais muito estressados. Então isso acaba contribuindo para o bem-estar desses animais, embora nossos viveiros sejam ainda antigos. A gente tem atualmente 85 viveiros distribuídos nessa área que eu falei para vocês. São viveiros simples, tem uma estrutura que é praticamente a mesma estrutura que foi originalmente desenhada pelo Dr. Coimbra, então são viveiros retangulares, que são com tela, né, tela na frente, são parecidos com vários viveiros que vocês veem em zoológico hoje em dia, mas é interessante porque na época que isso foi construído, foi um design inovador, foi um design que permitiu que várias espécies de mico-leão, por exemplo, reproduzissem, tivessem mais longevidade. Esses animais antigamente morriam com muita facilidade em cativeiro. Então, são viveiros com aproximadamente 3 metros de altura, ambientados internamente com troncos e galhos e formando, né, caminhos. A alimentação é oferecida pelo lado de fora. O fundo do viveiro não é de cimento, é de terra, recoberto com folhiço, com folhagens. Essas folhas a gente recolhe na mata mesmo e coloca. Então, é um substrato agradável para os animais, que ajuda a manter a temperatura mais confortável, principalmente nos meses mais quentes, e que também tem a vantagem de esconder insetos. Então, ele serve como um enriquecimento ambiental, porque frequentemente, principalmente os calitriquídeos, vão procurar insetos nesse solo. Tá? E aí tem um outro viés, o fato da gente estar tão próximo da mata, que é o seguinte: a gente está próximo de vetores também, né? A gente está próximo de animais silvestres de vida livre que podem trazer alguma doença ou algum, não vou falar em doença, mas algum
parasita, alguma bactéria, alguma coisa que circula na mata também pode circular pelos nossos animais. Então, partindo agora um pouco mais para as ações que a gente realiza de conservação mesmo, aplicada dos primatas, lá no Centro de Primatologia, acho que a mais importante para ser destacada é o manejo e reprodução em cativeiro de primatas ameaçados de extinção. Isso, na verdade, como eu falei, foi o motor da criação do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Naquela época, isso era feito de uma forma ainda embrionária, sem muita elaboração em cima disso. Porém, hoje em dia, a gente teve aí, né, 40 anos de evolução de reprodução em cativeiro como uma ciência. Então, hoje em dia, isso é feito de forma organizada, dentro de um programa de manejo ex situ de espécies ameaçadas, que é coordenado pelo ICMBio e executado pela ASAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Então, o que acontece? A gente tem o sagui da serra no Centro de Primatologia, mas esse animal não é nosso, esse animal é do Estado brasileiro, e a gente tem a tutela desse animal para realizar a reprodução em cativeiro e a manutenção desses animais. E a gente está inserido dentro desse programa. Esse programa é um programa nacional. Todas as instituições que têm animais em cativeiro ameaçados de extinção estão dentro desse programa. E a gente recebe anualmente recomendações para a troca de animais entre instituições ou para a troca de casais dentro da mesma instituição. Então, às vezes, a gente recebe recomendações que, olha, esse casal que você está reproduzindo não pode mais reproduzir. Você tem que botar esse macho para reproduzir com aquela outra fêmea, e isso é uma recomendação que você recebe. Essa recomendação ela é baseada em uma análise computadorizada feita através de studbooks. Eu vou explicar um pouco como isso funciona, porque acho que isso é uma das coisas mais interessantes da reprodução, do manejo ex situ de espécies ameaçadas. Então, o que acontece? Anualmente, a gente repassa para a ASAB todo o nosso plantel de primatas de espécies ameaçadas, então, em detalhes, né? Então, todos os animais, machos e fêmeas, data de nascimento, com quem estão acasalados, as identificações. A ASAB designa uma pessoa que fica responsável por cada espécie. Então, a gente tem, por exemplo, que é a pessoa que vai ficar responsável pelo livro de registros da espécie, que é o Studbook Keeper, né, que a gente chama. Essa pessoa, ela vai organizar, isso aqui que vocês estão vendo, é o Studbook do mico-leão dourado. Então, essa pessoa, ela vai organizar o Studbook, que é o livro de registro genealógico de todos os animais em cativeiro. Então, existe, por exemplo, o mico-leão dourado, existe uma pessoa no Brasil que é responsável pelo studbook, existe uma pessoa fora do Brasil que é responsável pelo studbook de todos os animais que estão fora do Brasil, porque são níveis, né, de controle. Então, essa pessoa que é o Studbook Keeper, que tem todas as informações sobre todos os animais em cativeiro, ela coloca isso num programa de computador, e o programa de computador gera os melhores cruzamentos. Isso é feito a partir do registro genealógico. Isso não é feito a partir de análise genética. Isso foi uma forma que eles elaboraram antigamente a análise molecular não era tão disponível, né? Não era tão barato. Então, foi uma forma que eles elaboraram de não ter consanguinidade em cativeiro, ou pelo menos diminuir a consanguinidade. O objetivo dessas populações de cativeiro é que a gente tenha uma população de segurança caso ocorra a extinção local da espécie na natureza. Então, por exemplo, no caso do mico-leão dourado, que é um animal que ocorre somente no estado do Rio de Janeiro, numa área pequena, numa área de regiões de Mata Atlântica de Baixada, em 3 municípios do Rio de Janeiro,
considerando que a gente pode ter um evento climático, um evento sanitário, um evento de qualquer natureza que dizime essa população de vida livre, a gente tem uma população de segurança em cativeiro que pode ser reintroduzida, caso seja necessário. Então, esse é o objetivo principal da gente ter essas populações reproduzindo com variabilidade genética em cativeiro, tá? E essa variabilidade genética, ela é mantida pela análise do Studbook. Então, todo mundo que tem primatas de espécies ameaçadas tem que estar inserido nesse programa, e você não tem liberdade para fazer o que você quer, entendeu? Você não pode acasalar quem você quer, do jeito que você quer, você tem que seguir as recomendações. Essa imagem aqui da esquerda, ela mostra exatamente esse, como eu falei, essa árvore genealógica dos animais. Então, cada quadradinho desse é um indivíduo, as linhas mostram os acasalamentos, e a gente, com isso, consegue saber, a longo prazo, quem é filho de quem descende de qual linhagem, e assim a gente consegue dizer se esse animal já está muito bem representado, essa genética está muito bem representada na população, ela não precisa mais acasalar, por exemplo, e uma outra genética que está muito pouco representada tem que ter um maior incentivo para ser passado adiante, tá? No CPRJ, a gente já foi detentor assim, de Studbook, a gente já, o Sapádio Xanthosternos, por exemplo, o macaco prego do peito amarelo, o Dr. Piscinati era o Studbook Keeper, o Muriqui, ele já foi o Studbook Keeper. Nesse momento, agora, a gente não é Studbook Keeper de nenhuma espécie, mas a gente participa de vários programas desse. Alguns resultados que são muito positivos para a conservação e que vêm de todo esse trabalho, inclusive dos studbooks e das populações de cativeiro. Por exemplo, no caso do mico-leão dourado, é a recuperação das populações, como eu comentei, o aumento, né, do tamanho populacional, você tem uma população de vida livre saudável, geneticamente diversa, e que consegue ampliar o seu tamanho ao longo do tempo. O projeto Mico-Leão Dourado, ele é considerado uma história de sucesso dentro da conservação de primatas e dentro da conservação de espécies ameaçadas. Ele é referência no mundo todo como um projeto de sucesso, porque envolve vários níveis de sensibilização, de trabalho, desde o trabalho de campo, genética, o trabalho de educação ambiental, o envolvimento das comunidades, levantamento de fundos, modificação de políticas públicas, reflorestamento. Então, é um trabalho em muitas frentes. Hoje em dia, o Centro de Primatologia trabalha mais focado na parte de cativeiro e dando assessoria a animais que eventualmente são resgatados feridos, como a gente está próximo da área de ocorrência original, né, dessa espécie, a gente presta um serviço muito direto, assim, às vezes resgatam animais que foi atropelado, choque elétrico, encontrado doente, e esses animais vêm para a gente para serem socorridos. E é uma história de sucesso tão grande que a gente tem, né, na nota de R$20, a figura do mico-leão dourado, que é algo que, para nós aqui no Brasil, parece um pouco normal, porque todas as nossas notas têm animais, mas isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né, e a gente nem se dá muito conta disso. O mico-leão dourado, ele é uma referência mundial de sucesso na conservação de uma espécie. Outro aspecto que a gente realiza no Centro de Primatologia, que tem a ver com conservação, é a manutenção e fornecimento de cuidados, né, médicos veterinários ou cuidados de manejo, para primatas de espécies raras, ameaçadas, que venham debilitados, filhotes órfãos. Então, a gente recebe de várias regiões do Brasil. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é o Aloata ululata, é o bugio da caatinga, foram animais que a gente recebeu do Piauí, em péssimas condições, resgatados, desnutridos, filhote órfão, e vieram para o CPRJ para
melhorarem, né, a sua situação e a gente conseguir tentar começar uma população de cativeiro. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve, a gente não recebe, por exemplo, saguis comuns, macacos pregos, a gente não evita receber esse tipo de animal e prioriza as espécies ameaçadas. Outra frente de trabalho que a gente tem, ou participa, é o controle de espécies invasoras. Na verdade, a gente trabalha de forma coordenada junto com uma ONG, fazendo o manejo in situ para a remoção do mico-leão da cara dourada da área de ocorrência do mico-leão dourado. O que acontece? O mico-leão da cara dourada, que é o Leontopithecus chrysomelas, essa espécie aqui, é um animal que se localiza, a área de ocorrência dele, como eu falei anteriormente, no sul da Bahia, e esses animais foram soltos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região ali de Niterói, região oceânica de Niterói, por uma pessoa que tinha em casa aproximadamente 2 casais e resolveu soltar na natureza. Isso no começo dos anos 2000, no final da década de 90, começo dos anos 2000. O que aconteceu? Essa espécie, que é uma espécie ameaçada no seu ambiente natural, na sua área de ocorrência natural, quando chegou aqui na Mata Atlântica do sudeste de Niterói, que é uma região onde tem muito bananal, onde tem jaqueira, esses animais se proliferaram de uma forma descontrolada, adquirindo a característica de uma espécie invasora. E, inclusive, mudando alguns aspectos da sua biologia reprodutiva. Porque, por exemplo, os calitriquídeos, eles são espécies que normalmente se reproduzem 2 vezes ao ano. Na melhor das hipóteses, 2 vezes ao ano, podem ter 2 filhotes, geralmente 2 filhotes, podem ter até 3 filhotes, não é comum, em cada reprodução. Porém, num grupo familiar, o normal é que só uma fêmea reproduza. Na região de Niterói, a gente encontrou grupos com mais de uma fêmea reproduzindo, a gente encontrou grupos que se mesclavam. Então, esses grupos, normalmente, eles têm uma área territorial bem definida. Lá na região oceânica, não. A gente encontrou grupos que tinham áreas sobrepostas, se mesclavam periodicamente. Então, assim, adquiriram características diferentes da sua biologia natural e são todos originários de 2 casais. Então, são animais com uma consanguinidade muito grande, primos, praticamente primos, reproduzindo com primos há muito tempo. Essa situação ela gerou muita apreensão, porque a região oceânica de Niterói tem comunicação com a Mata Atlântica de Baixada, onde ocorrem as populações nativas de mico-leão dourado, já sob várias pressões. Então, existe o risco iminente do mico-leão da cara dourada de Niterói migrar até a região de ocorrência do mico-leão dourado e começar um processo de hibridação entre as espécies, que seria letal para o mico-leão dourado. Por conta disso, foi feito todo um movimento dentro do meio científico, que teve uma repercussão muito grande, inclusive internacional. Então, isso que eu trouxe são recortes de jornal, por exemplo, isso saiu na mídia, de que iria ser feito um esforço para capturar esses animais de vida livre e levar de volta para a sua região original na Bahia, livrando, assim, essa região de Mata Atlântica dessa espécie invasora. Tá? Esse projeto ele foi desenvolvido e executado pelo Instituto Primatas, que é uma ONG, cuja presidente é essa figura, que é a Cecília Queiruf, doutora Cecília Queiruf, uma primatóloga de renome, já trabalhou com micos-leões dourados durante muitos anos, então uma pessoa muito competente, e eles fizeram um projeto, basicamente, para capturar esses animais em vida livre. Esses animais vinham para o centro de primatologia, onde faziam uma quarentena e exames, e após a liberação sanitária, eles eram translocados de avião, transportados de avião para serem soltos numa região da Bahia, onde era feito monitoramento.
Foi feito todo um projeto de educação ambiental, inclusive premiado internacionalmente. Então, essa cartilha aqui, essa figurinha, é uma cartilha que foi feita um trabalho com as comunidades, porque as pessoas não queriam deixar capturar os micos, né? Porque é um animal muito bonito, que chama muita atenção, e eles estavam tendo uma interação muito grande com o público. Então, foi um trabalho muito bem feito, porém, a gente tem alguns resultados, mas a gente ainda não finalizou esse trabalho. Alguns resultados que foram obtidos, a gente teve cerca de 900 animais removidos da natureza desde 91, aliás, desde 2011, que foi quando começou o projeto. Então, cerca de 900 animais removidos da natureza, levados ao Centro de Primatologia. Cerca de 300 desses animais foram translocados para a Bahia, depois as áreas de recebimento ficaram saturadas e eles pararam de ser translocados. Essa população, como eu falei, tem um alto índice de consanguinidade e a mortalidade em cativeiro foi muito alta desses animais. Então, os animais que não foram translocados ficaram no centro de primatologia e a gente tentava transferir para outros zoológicos. A gente conseguiu para vários zoológicos, tem vários zoológicos do Brasil que, se você visitar, tem grupos de micos de Niterói, e esses animais, só um detalhe é que, assim que eles chegavam ao cativeiro, eles eram castrados, para que não sejam, por acaso, não comecem a reproduzir e nem entrem no studbook. Então, eles não são, o nosso interesse com eles para conservação é que eles parem de reproduzir. E, atualmente, a gente tem 150 desses micos no CPRJ. É um problema que ainda não foi resolvido plenamente, porque ainda restam alguns casais na natureza, e o grande desafio é a dificuldade de manutenção dos financiamentos para esse projeto a longo prazo. Juntando tudo que já foi gasto, que já foi investido, isso ultrapassa o valor de R$1 milhão com folga, que já foi investido na remoção desses animais, e o que mostra que é sempre muito mais barato a gente fazer a prevenção do que a remediação, né? Depois que o problema já está muito estabelecido. Outra frente que a gente também atua relacionada à conservação é a assistência técnica a projetos de conservação in situ. Hoje em dia, o Centro de Primatologia não faz mais reintrodução, já fez na época do Coimbra, na época do mico-leão dourado. Hoje em dia, a gente reintroduz, participa de reintroduções quando existe um projeto associado que faz o monitoramento pós-soltura, porque a gente não acredita em simplesmente soltar o animal, né? Liberar um animal sem você fazer um monitoramento pós-soltura para saber se esse animal sobreviveu, se ele se adaptou, se ele está interagindo com outros da espécie, enfim. Então, atualmente, a gente só tem um projeto em execução com reintrodução, que é o projeto Refauna, realizado pela UFRJ, e ele envolve a liberação de bugios na Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca. Os bugios originalmente eram uma espécie nativa da Floresta da Tijuca, e quando houve a derrubada da mata e posterior reflorestamento, né, da Floresta da Tijuca, não houve a recolonização dessa espécie. Então, esse projeto não é exclusivo de primatas, eles reintroduzem jabutis, cutias, a anta, mas a anta não é no Parque da Tijuca, não. No Parque da Tijuca, jabuti, cutia e acho que tem uma ave também, uma jacutinga, alguma coisa assim. E tem o projeto dos bugios. Esse projeto é muito interessante, a gente conseguiu liberar animais que estavam em cativeiro conosco, na Mata Atlântica. Alguns animais não se adaptaram, a gente teve que trazer para o cativeiro novamente, e outros estão lá muito bem, obrigado. Só que esse projeto teve algumas interrupções, infelizmente, por conta do surto de febre amarela que teve no sudeste do Brasil, a partir de 2016. Então, quando começou o surto, todas as atividades relacionadas a primatas foram paralisadas, e
até hoje a gente ainda não conseguiu retomar. A gente está tentando, acredito que no começo, depois que passou a febre amarela, veio a pandemia, então acredito que em 2021 a gente consiga recomeçar a liberar outros animais. No momento, a gente tem somente um grupo no Parque Nacional da Tijuca, de bugios, mas é um grupo que está crescendo, está reproduzindo e está muito bem adaptado à mata. Além disso, a gente presta assessoria técnica à Secretaria Estadual de Saúde em assuntos relacionados a primatas, por exemplo, como aconteceu durante o surto de febre amarela em 2016, então a gente foi chamado a compor um grupo técnico de assessoramento, junto com a Fiocruz, junto com outras instituições, para ajudar na tomada de decisões e para ajudar a interpretar também os dados, né, as perdas de animais, as mortes, as epizootias, e também para ajudar a trabalhar a informação sobre a febre amarela para a população, para evitar esse tipo de situação que aconteceu muito durante o surto, que foi a agressão de populares aos primatas, achando, né, que a febre amarela é transmitida diretamente do primata para o homem. Então, foram feitas várias campanhas e a gente tem um trabalho de bastidores junto com a Secretaria Estadual de Saúde nesses temas. Além disso, o Centro de Primatologia está envolvido no grupo assessor técnico para a elaboração dos planos de ação nacionais para as espécies ameaçadas. Esses planos, eles são um produto do ICMBio, mas eles são compostos, são construídos a partir de vários atores, né, da sociedade, pesquisadores, gestores de parques, cientistas, enfim, pessoas que têm informações sobre esses primatas, que têm interesse nesses primatas, são convidadas a participar desses grupos, e o produto disso são os planos de ação. Os planos de ação são como se fossem guidelines, assim, são roteiros, né, e guias de referência para trabalhos de campo, para manejo dessas espécies, para pesquisas básicas. Então, eles são uma fonte de informação muito importante, muito interessante. Quem tiver maior interesse, entra no site do ICMBio, porque todos os planos de ação estão disponíveis para download gratuito. E realmente é um material de referência muito importante para trabalhar com primatas. Tá? Então, eu botei aqui alguns exemplos: o Plano de Ação Nacional para o Sauim de Coleira, o Plano de Ação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central e o do Muriqui. Alguns esses planos de ação, eles têm um período de execução, então eles geralmente são planejados para, sei lá, 2, 3 anos. No momento que eles se encerram, eles são cobertos por outro plano de ação que vem depois. Então, por exemplo, os mamíferos da Mata Atlântica Central já está encerrado. O que está vigente agora é o mamíferos primatas da Mata Atlântica e da preguiça de coleira. Todos eles estão disponíveis no site do ICMBio. Acho que é um material de muita qualidade. Além disso, a gente faz a assessoria técnica na elaboração de campanhas normativas e legislações referentes a primatas e espécies selvagens no INEA, que é o órgão estadual do meio ambiente, e que é um órgão que legisla sobre o meio ambiente aqui no estado. Então, a gente participa da elaboração de campanhas de combate ao tráfico, normativas, por exemplo, como essa para manutenção em cativeiro de animais silvestres, guardião de animais, todas essas normativas a gente participa da elaboração delas. E agora, indo um pouco mais para a parte de pesquisa, assim, é claro que quando a gente fala em conservação, a gente está fazendo pesquisa associada, não são coisas separadas, não são coisas estanques, né? Não são coisas que estão juntas, sempre. Mas a gente tem também coisas que são, assuntos que são somente de pesquisa, que ocorrem desvinculados um pouco das ações mais conservacionistas. A gente trabalha com diversos parceiros
praticamente as principais instituições de pesquisa do Brasil. A gente tem parceria, Instituto Evandro Chagas, em Belém, a Fiocruz, aqui no Rio, é muito nossa parceira, diversos laboratórios têm parceria com a gente, tem trabalho, a USP, Universidade Federal do Pará, o FRJ, o UF, o Nespes, então, não vou ter tempo para citar todas, mas todas as grandes universidades do Brasil, a gente tem ou vai ter trabalhos realizados. E aí eu vou citar algumas pesquisas que a gente realiza atualmente no Centro de Primatologia, que eu considero que são muito relevantes, assim, e eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essas pesquisas. A primeira delas é a genética de populações de cativeiro. Como eu comentei antes a respeito dos studbooks, a análise do studbook de parentesco, ela é feita através do registro genealógico. Então, a gente nasce um animal em cativeiro, a gente sabe quem é o pai e quem é a mãe daquele animal. E aí a gente faz a avaliação do studbook pela genealogia, mas, em paralelo, a gente participa de análises genéticas dessa população de cativeiro. Então, aqui é um exemplo de um trabalho que está super recente, 2020, que é a análise molecular e do studbook do mico-leão preto, que é uma espécie de primata super ameaçada de extinção, que ocorre em São Paulo, e que tem muitos poucos exemplares em cativeiro, uma população de cativeiro muito estrangulada geneticamente. Então, a gente fez esse trabalho em parceria com a UFSCar, no interior de São Paulo, para definir, né, se essa população, como é a variabilidade genética dessa população, que a gente sabe que teve poucos fundadores. Então, é uma população que tem pouca chance de sobreviver a longo prazo, sem o estabelecimento de doenças por consanguinidade. Outra pesquisa importante, assim, diria super importante para a gente, principalmente aqui do Rio, é a hibridação em Calitrix. São vários pesquisadores que trabalham com esse tema. A gente sabe que o grupo dos Calitrix são calitriquídeos restritos à Mata Atlântica, Floresta Tropical Atlântica, com áreas de distribuição bem definidas. Então, a gente teria a área de distribuição do Calitrix jacus, que é o sagui do tufo branco, do Calitrix penicillata, que é o sagui do tufo preto, em verde, o Calitrix culi, que é uma espécie ameaçada que tem uma área bem pequena. Nesse rosinha aqui, o Geoffroy. Em amarelo, o Calitrix flavíceps, que é o sagui da serra claro, e em lilás, o sagui da serra escuro, que é o Calitrix aurita. Essa seria a distribuição original dessas espécies, pegando Mata Atlântica e um pouco de cerrado, um pouco de caatinga, até aí um pouco de cerrado. Hoje em dia, o que a gente tem é a invasão do Sudeste pelo Calitrix jacus, pelo Calitrix penicillata e por híbridos dessas espécies todas. Então, a gente tem aqui, fazendo uma visão mais macro, né, no Rio de Janeiro, e pegando um pouquinho de Minas Gerais, aqui Espírito Santo, a área do Calitrix flavíceps, a área do Calitrix aurita. Esses pontos em lilás e roxinhos são as espécies, são pontos de ocorrência das espécies ameaçadas nativas, e esses amarelos são todos saguis invasores. Então, a gente consegue ter uma ideia de como é problemático a presença desses saguis no estado para as espécies nativas que são ameaçadas de extinção. Além disso, os saguis, eles não ameaçam só os primatas, eles têm um efeito de uma ação predadora, né, sobre insetos, sobre lagartos, sobre aves, inclusive sobre as árvores, porque eles comem goma, né, se alimentam de goma de árvore, então eles têm um impacto sobre as árvores. E
é um problema um pouco sem solução. Hoje em dia, eu comentei um pouquinho antes, a principal ameaça para o sagui da serra, para os saguis da serra, é a hibridação com essas espécies, porque eles têm uma capacidade adaptativa muito grande, e a gente não sabe se a gente vai conseguir reverter isso, mas a gente tem pesquisas em andamento para avaliar o grau de hibridação e tentar entender melhor como acontece essa perda genética entre essas espécies. Outra pesquisa importante que a gente desenvolve é o acompanhamento de malária em primatas neotropicais. É uma pesquisa que a gente desenvolve junto à Fiocruz, ao Instituto Oswaldo Cruz, no Laboratório de Pesquisa em Malária, com parceria com o Instituto René Rachou, que é a Fiocruz Minas Gerais. Então, são laboratórios dessas duas instituições. A gente faz o monitoramento nos nossos primatas do Plasmodium. A gente tem alguns animais positivos. Essa malária que a gente tem aqui é a malária que eles chamam malária extra-amazônica. É uma malária típica de Mata Atlântica, que não causa muitos casos humanos, não tem uma transmissão muito grande para humanos, ela fica mais restrita a primatas. Não é o Plasmodium falciparum, que é o mais grave para o humano, é o Plasmodium brasiliano e simium, que são espécies de Plasmodium mais típicas dos primatas, que a princípio não causam problema para eles, não causam doença, porém podem ser transmitidas eventualmente para pessoas. Então, tem alguns casos, poucos, de aquisição de malária aqui na Serra, região serrana, Petrópolis, ali para a região de Sana, Macaé de Cima, Teresópolis, ali também no Garrafão, em função dessa transmissão a partir de primatas pelo vetor, né, pelo anófilis, não me engano é o anófilis, que faz pica, são insetos de beira de rio, que vivem em bromélias, beira de rio, então quando o ser humano chega na beira do rio para frequentar pelo lazer, acaba sendo picado e pode adoecer de malária. Então, a gente faz esse monitoramento nos nossos primatas, a gente tem alguns animais positivos por PCR, e tivemos já 2 animais com parasita no esfregaço sanguíneo, que é uma coisa mais importante, né, assim, que demonstra parasitemia mesmo. E, a princípio, para os nossos animais, ele não causa problema nenhum, a gente só faz realmente o monitoramento e a pesquisa desses agentes. Outra linha de pesquisa que tem rendido bastante fruto para a gente é a detecção de vírus em primatas neotropicais. É um trabalho que começou há relativamente pouco tempo, assim, nem tão pouco tempo, acho que já tem uns 10 anos, mas que foi crescendo aos poucos. É uma parceria com o Laboratório de Diversidade e Doenças Virais da UFRJ, que tem uma estrutura muito interessante para trabalhar com vírus, e eles têm um interesse em descobrir novos vírus, descrever novos vírus na fauna silvestre, tanto em primatas, no nosso caso a gente só trabalha com primatas, mas eles trabalham também com cateto, com cervídeos, com várias outras espécies nativas, né, silvestres, tentando fazer uma prospecção de quais vírus esses animais apresentam. Eles trabalham com várias técnicas modernas de detecção viral, como o viroma, e outras de rápida detecção viral, metagenômica, que são técnicas caras, mas assim, que dão resultados muito interessantes. E o que a gente identificou nos nossos animais foi basicamente o espumavírus, que é um vírus que é expelido pela saliva dos primatas, a princípio também apatogênico, não zoonótico, mas que é um vírus interessante, que tem várias linhagens, ele acompanha a filogenia dos animais, então tem todo um estudo de filogenia viral. Silvia, desculpa interromper, só para informar que a gente só tem mais alguns 5 minutinhos. Tá bom, não, já estou acabando, pode ficar tranquilo. Tá. A gente também identificou um beta-retrovírus, que esse sim é um vírus que pode ter um potencial patogênico para os animais. A gente identificou só nos muriquis, é um vírus do grupo do vírus do HIV, é um vírus que pode causar imunodeficiência nesses animais.
Estamos estudando isso ainda, e a gente tem pesquisado o SARS-CoV-2, ainda não encontramos nos primatas, mas a gente tem feito monitoramento de SARS-CoV-2, porque a gente acredita que em pouco tempo, em algum momento, eles vão acabar pegando, né, esse vírus. E aí, praticamente a última pesquisa que eu vou falar, vou dar uma corridinha aqui, mas é rápido. A partir do surto de febre amarela que ocorreu no Sudeste, na região Sudeste em 2016, a partir de 2016, que acho que todo mundo acompanhou, a gente iniciou uma pesquisa. Esse surto foi muito importante para as populações de primatas, atingiu 9 estados brasileiros. A gente teve, por exemplo, só no ano epidemiológico de 2017 a 2018, quase 1.400 casos humanos confirmados, com quase 500 óbitos, 9.154 epizotias notificadas. Epizotia é a morte de primatas sem causa definida, né? A morte de primatas suspeita de febre amarela. Dessas 9.864 foram confirmadas, e a gente teve espécies muito ameaçadas de extinção, como o mico-leão-dourado e muriquis mortes positivos por febre amarela. Então, por conta dessa demanda de muitos primatas afetados, a gente iniciou, junto com o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos, uma pesquisa para testar a segurança e a eficácia da vacina de febre amarela, a vacina humana de febre amarela, nos primatas neotropicais, porque existia uma informação antiga de que a vacina era letal para os primatas, ou ela causava a doença, ela não seria atenuada o suficiente, ela é uma vacina viva atenuada. E essa vacina era folcloricamente dita como que não seria suficientemente atenuada para ser segura para os primatas neotropicais. Então, a gente fez uma pesquisa com a vacina, com a aplicação dessa vacina, testando a segurança, né, para saber se os animais iam morrer da vacina, e se ela seria eficaz para essas espécies neotropicais. Então, a gente testou, a princípio, a gente usou os micos-leões de cara dourada de Niterói, que são animais que não têm interesse para conservação, a gente usou eles para um projeto piloto, experimental, e teve uma resposta inicial muito boa, e aí a gente ampliou para o mico-leão preto e para o mico-leão dourado, que são as nossas espécies nativas de interesse para conservação. E além desses 3, a gente testou também os bugios, que são o grupo de primata mais sensível, né, conhecido por ser o mais sensível ao vírus da febre amarela. Os resultados foram muito positivos, a gente teve uma comprovação da segurança e da eficácia dessas vacinas nessas espécies testadas. O nosso primeiro artigo vai sair agora, eu colei aqui o título, vai sair no Journal of Medical Primatology, sobre o efeito da vacina nos bugios. E em breve vão estar saindo os outros artigos relacionados aos micos-leões, mas assim, a ideia desse trabalho, principalmente, é a gente ter segurança na aplicação da vacina para animais que estão em cativeiro, para poder aplicar essa vacina nas espécies ameaçadas em zoológicos e, eventualmente, nas espécies em vida livre que estão vinculadas a um projeto de pesquisa, como, por exemplo, mico-leão-dourado, onde é feito um manejo anual, onde eles recapturam animais, os animais usam rádio colar, então você consegue rastrear os animais. Quando a gente faz o manejo desses animais, a gente poderia vacinar eles nesse momento. E está sendo uma demanda, inclusive, do projeto mico-leão-dourado, para que seja colocada em prática essa vacinação para os animais de vida livre. Isso ainda é uma questão que está sendo discutida junto ao Ministério da Saúde, junto ao ICMBio, essa aprovação, mas pelo menos a gente já pode ter um pouco de segurança de que a vacina não causa problema nos animais. Agora, isso não significa que a gente vai poder usar ela em larga escala, porque a gente precisa ter uma vacina que tenha uma concentração viral conhecida. Então, a gente vai ter que fazer isso de forma conjunta com a Fiocruz, porque eles conseguem dar essa informação para a gente, e praticamente a gente vai ter que desenhar um inóculo para os primatas. Então, é uma coisa que ainda tem um caminho aí a ser percorrido.
Essa era a última pesquisa que eu ia mostrar para vocês, que está sendo desenvolvida. Eu agradeço muito o convite da organização do evento para poder falar um pouco sobre a história do Centro de Primatologia e o trabalho que a gente desenvolve. Peço desculpas aí, mais uma vez, pelos problemas técnicos e por me alongar um pouquinho mais. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado, Silvia. Agradeço em nome do Centro Acadêmico, em nome da Universidade de Santa Úrsula, em nome do pessoal que está assistindo. Vamos abrir rapidinho para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio, fazer a pergunta rapidinho, para a gente não estourar muito tempo na próxima palestra, que é do Júlio César. Alguém tem pergunta? Professor Daniel? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu conheço a Silvia há um pouquinho de tempo e, graças a Deus, a gente tem conversado bastante e se encontrado muitas vezes, até para poder fazer trabalhos conjuntos. Ela me ajudou muito também nas minhas atividades de doutorado. A gente formou junto, né? Então é uma satisfação ver tanto trabalho bom sendo realizado aí em parceria com o CPRJ. O CPRJ é um lugar fantástico, todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer pelo menos uma vez, né? E também conhecer o professor Piscinati, que é com quem a Silvia trabalha, que é uma lenda da conservação, talvez o profissional nesse ramo, nesse meio que eu mais admiro, né? Um cara sensacional. E, Silvia, você está de parabéns pela apresentação, uma apresentação muito completa. Eu vejo que cada vez mais a gente tem alargado, né, essa variedade de oportunidades dentro da primatologia, né, e no caso particular da medicina veterinária, cada vez mais envolvendo os veterinários, né, trazendo temas de importância médica até, né, mas não somente, né, para que os veterinários possam se envolver, mais veterinários possam se envolver, não apenas aqueles considerados mais insanos, como nós, que fogem um pouco da veterinária para depois voltar e para se encontrar. Então, acho que são linhas de trabalho muito interessantes, e tem tantas outras ainda para a gente descobrir e fazer, e a gente segue trabalhando junto. Beijo para você. Obrigado, Daniel. Beijo. É isso aí. Assina embaixo aí tudo que você falou. Tá. Então, assim, já que o pessoal não fez a pergunta, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, porque assim, hoje a gente vê o crescimento de pets não convencionais muito grande. E nisso se enquadram os primatas, né? Os pequenos primatas, aí, os saguis, E nós temos criadouros que são credenciados pelo IBAMA. E existe algum trabalho do ICMBio ou do Centro de Primatologia, do CPRJ, para que esses animais dos criatórios sejam incluídos nesses bookings que você estava falando? Então, na verdade, nenhuma das espécies ameaçadas de extinção tem autorização para comercialização. E os studbooks, eles só falam de espécies ameaçadas. Então, não, na verdade, os criadores, eles têm, praticamente assim, os primatas que são comercializados no Brasil são sagui e macaco-prego. Aqui no estado do Rio, a gente não tem nenhum criador autorizado, a gente tem uma normativa estadual que proíbe a criação para comercialização. Você pode comprar em outro estado e criar aqui, mas isso eu estou falando de primatas autorizados, né? Primatas legalizados, porque o tráfico de animais silvestres a gente sabe que existe e você consegue comprar um sagui em qualquer feira ilegal de animal silvestre. Mas os animais legalizados você só compra fora do estado. Então, assim, na verdade, não. O que existe é que os criadouros que são legalizados,
eles têm o órgão ambiental faz um controle em cima desse criadouro. Então, eles têm que passar o plantel periodicamente, os animais têm que ter origem conhecida, ele não pode pegar um animal desconhecido e botar no plantel dele. Então, tem um controle que é feito, mas não é feito pelo ICMBio. Não é nem mais feito pelo IBAMA, era feito pelo IBAMA. Hoje em dia, esse controle é feito pelos órgãos estaduais. Então, aqui no Rio, é pelo INEA, que é a Gerência de Fauna. Tá? As espécies ameaçadas de extinção, elas não são comercializadas, e inclusive para você transportá-las, né, assim, de um zoológico para o outro, você precisa de autorizações especiais para fazer isso. Ok, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Rafael, só para complementar essa questão da criação de primatas aí como pet, é sempre bom lembrar que há quase que um consenso entre os primatologistas e as pessoas que atuam na área que primata não deveria ser criado como pet, tá? Por uma série de razões ecológicas e comportamentais e também sanitárias. Então, a gente sabe que existe essa situação, mas a recomendação é para que busquem outras espécies para que sejam criadas como pet e deixem os primatas de fora dessa lista aí. Uma briga grande, mas os primatologistas seguem nessa linha. E aí, só complementando isso que o Daniel falou, um dos grandes problemas que a gente tem aqui no nosso estado para a conservação das nossas espécies nativas, que é a introdução de espécies exóticas, tanto o sagui mico-estrela quanto o mico-leão da cara dourada. Então, todo esse esforço que é feito, todo esse dinheiro que é gasto pelo poder público para controlar essas espécies invasoras, poderia estar sendo aplicado de outra forma, e ele é um dinheiro que é praticamente jogado no lixo para remediar uma situação provocada pelo homem, né? Porque essas espécies não chegariam aqui por si só, elas vieram através do tráfico. Então, a posição do órgão ambiental aqui, a minha posição pessoal e acho que da sociedade de primatologia é que é contra a criação de primatas como pets. Eu tenho ainda, como o Daniel falou, outras ressalvas, até por questões sanitárias, que são muito importantes e graves, do contato estreito com primatas, mas assim, pensando na conservação, hoje em dia, a maior ameaça que a gente tem aqui é por conta dessas espécies invasoras. Ok. Doutora Silvia, muito obrigado pela sua palestra. Agradeço pela disponibilidade de estar aqui num sábado, né, à tarde, para nos passar esse conhecimento. Depois a gente vai estar enviando por e-mail o certificado da palestra. Convido a senhora a ver as próximas palestras. Nós estamos agora, o doutor Júlio César, falando dos fatores capazes de interferir nas pesquisas envolvendo animais, né? E aí a gente sabe que alguns primatas são utilizados em pesquisa, né? E aí depois a gente tem a doutora Isabel falando da atuação do médico veterinário como auditor fiscal, né, agropecuário. Então, nós temos essas duas palestras aí no decorrer do dia. Agradeço mais uma vez e tenham um bom sábado. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E é isso, vamos seguir aí. Obrigado a presença de todos. Boa tarde.